gostaria de estar agradecendo já a participação de todos vocês e mais uma webconferência aqui do nosso serviço, né? E aproveito esse momento para dar alguns informes também. Talvez possa ser que seja a primeira vez que algumas pessoas estejam participando, né? E é importante darmos algumas orientações. Eu gostaria de falar o seguinte, que do lado direito da tela de vocês, existe um espaço onde é importante vocês estarem colocando o nome de vocês, a localização que vocês estão, qual é o município que vocês estão, falando também qual a profissão de vocês, né? Porque esses dados são importantes para o nosso registro aqui do Telesaúde. E também, se tiverem com vocês mais de uma pessoa, todas essas pessoas deverão estar sendo cadastradas aí, colocadas informações referente a cada um, porque pode ser que em um único ponto existam várias pessoas que estejam assistindo a essa web. Então é importante que vocês deem essa informação para a gente, né, colocando o nome, a profissão e de qual município que vocês estão, de que ponto vocês estão. Além das webs que nós dispomos, que o serviço dispõe, nós também dispomos de teleconsultoria, né? E essas teleconsultorias, elas estão disponíveis para todos os profissionais da atenção primária e serve de apoio para os profissionais, porque nelas vocês poderão ter acesso e também vocês poderão estar, assim, enviando as dúvidas, né, ao nosso serviço, que nós temos uma equipe que está disponível para auxiliá-lo para retirarem essas dúvidas que porventura possam surgir. Lembrando também que essa web ela está sendo gravada e dentro de alguns dias ela vai estar disponível no sistema. Basta vocês acessarem o nosso site, o site do Telesaúde, linkar, né, lá em vídeos, que ela já vai estar disponível. Nesse momento, só esclarecendo também que se durante a apresentação vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta a ser feita, vocês podem estar enviando via chat, que ao final da apresentação a gente vai estar passando assim para o palestrante que vai estar fazendo os esclarecimentos das dúvidas, né? Bom, hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco, né, de estar recebendo o Dr. Cleverson Gomes do Carmo Júnior, né, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Ele também é chefe da maternidade do hospital, aqui no Hospital das Clínicas, e ele também é médico de pré-natal de alto risco, lá da maternidade de Vitória. Então, assim, sabemos que ele tem uma agenda muito difícil, mas ele se dispôs a estar aqui conosco, né, compartilhando um pouco do conhecimento e da experiência dele com pré-natal de alto risco, e um assunto de tão grande importância para nós profissionais, né, para os profissionais que estão na atenção primária à saúde, porque pensar em gestação, em pré-natal de alto risco, às vezes dá até assim um friozinho na barriga, né? Mas então ele hoje estará aqui conosco, ou melhor, está aqui conosco e irá fazer apresentação e esclarecimentos a respeito desse assunto. Eu já gostaria de agradecer a sua participação e nesse momento eu passo a palavra para ele. Ele fica bem à vontade se quiser fazer outras apresentações e utilizar o tempo da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigado, Sheila. Está todo mundo me ouvindo? Vocês podem responder pelo site, pelo chat, porque eu não estou tendo retorno e eu não vejo vocês. Aliás, é a primeira vez que eu tenho uma experiência dessa, de dar uma palestra para uma plateia tão eminente, tão importante, e não ver essa plateia. É algo realmente inusitado para mim. Eu espero poder atender a expectativa de todos vocês e falar um pouco de pré-natal de alto risco, dividir um pouco a nossa experiência, dividir um pouco o nosso trabalho, tanto o nosso trabalho aqui no Hospital das Clínicas, como na Prefeitura de Vitória, e também para levar essa questão do pré-natal
para todos os lugares e melhorar os nossos índices, né, de mortalidade materna, de mortalidade infantil neonatal. É isso que a gente deseja no pré-natal de alto risco. No final da apresentação, a gente vai ter um tempo para discussão. Se ao longo da apresentação houver alguma dúvida, houver algum questionamento, a gente pode, vocês podem escrever lá pelo chat, a Sheila está aqui de olho no chat, podem entrar em contato. Então vamos começar um pouco falando de epidemiologia do pré-natal de alto risco, né? Apenas, quem dera se todos os pré-natais fossem pré-natais tranquilos e normais. Eu tenho um amigo médico que ele fala que se gravidez fosse normal, se chamaria normalidez. Como é gravidez, presume-se algo grave. E de 10 a 20% de todas as gestações são gestações consideradas de alto risco por algum motivo. Existem vários motivos, nós vamos ver alguns aqui a seguir. E por que elas são consideradas gestações de alto risco? Porque existe alguma situação que eleve o risco perinatal e ou a morbimortalidade materna. E a FEBRAS, a Organização Mundial de Saúde, também estimam que até 20% de todas as gestações têm um certo grau de risco, podem ser chamadas de gestação de alto risco. Sendo que há uma tendência no aumento dessa classificação devido aos novos parâmetros de saúde da população, devido às mudanças na paridade, na fecundidade da população, devido a hábitos de saúde ou deshábitos de saúde que nós temos hoje em dia, há uma tendência, sim, de aumento nesse percentual de gestações de alto risco. E é exatamente por causa dessa manchete da BBC Brasil que é o nosso intuito aqui nessa aula sobre pré-natal de alto risco. Qual é o grande interesse nosso? É que a gente reduza a mortalidade materna. A ONU traçou metas, já há alguns anos essas metas já são traçadas, e o Brasil, apesar de ter tido um belo avanço, uma bela assistência pré-natal, uma bela queda no índice de mortalidade materna, a gente ainda não vai atingir a meta da ONU para 2015. E isso não é nenhum motivo de orgulho, não. Isso é motivo de preocupação, porque nós temos que estar sempre de olho, e a gente sabe muito bem que para reduzir a mortalidade materna e perinatal, o pré-natal tem papel importante. Vejam, o próprio IBGE relatou, fez uma série histórica da razão de mortalidade materna, que é a quantidade de mortes, de óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos. Na década de 1990, esse índice de mortalidade materna era de 143 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Houve uma redução de mais de 50% em 20 anos, veja, em 2010 nós temos 68,2 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. A meta para 2015 era 35, ainda estamos em 2015, essa meta não está fechada, mas ela não vai ser cumprida não, esse índice já está acima do que a gente estimava já. Quando a gente separa por região, e aqui eu fiz questão de separar, vejam, um número de consultas pré-natal, nós sabemos que o ideal é o pré-natal contar com mais de 6 consultas, 6 no mínimo, para ser considerado um pré-natal adequado. E o bacana é que se a gente analisar caso a caso, como nessa tabela do IBGE mostra, a gente tem sim um grande quantitativo de mulheres que fazem 6 ou mais consultas de pré-natal. Ou seja, a nossa abrangência pré-natal ela foi muito melhorada. Realmente a gente tem uma abrangência, a grande parte das mulheres tem mesmo acesso ao pré-natal. Só que se a gente não consegue cumprir a meta que o IBGE e a ONU traçaram, aí a gente começa a ver que, na verdade, o problema não está só na quantidade de consultas de pré-natal, mas sim na qualidade dessas consultas, nas condições que essas consultas são feitas e de como a saúde dessas gestantes é conduzida ao longo do pré-natal. Não basta só fazer a consulta tem de ser de qualidade. Vejam, esse gráfico aqui, ele é de 2012, mas ele retrata dados de 2010, eles são atualizados a cada 10 anos. É aquele gráfico que remete à tabela anterior, mostrando exatamente na barra cinza escura a morte materna por causa obstétrica direta. E na barra cinza clara a morte materna por causa obstétrica indireta, que são as causas diversas, né?
essas a gente não tem, ou pelo menos tem pouca influência, nós profissionais da obstetrícia e da assistência pré-natal em geral. Mas realmente onde a gente tem influência, há sim uma queda, mas uma queda que não é dentro da meta da ONU para 2015, ainda está um pouco distante. Esse gráfico aqui mostra exatamente a proporção dos óbitos maternos de acordo com a causa. Vejam que 51% dos óbitos maternos são causas absolutamente diversas, incluindo causas indiretas, né? Se a gente tem uma morte de uma puérpera, ou de uma mulher que deu à luz recentemente, ou de uma gestante, por outras causas externas, homicídio, acidente, ou outras doenças quaisquer, eles se encaixam nessa fatia da pizza à esquerda, que é os outros. 49% dos nossos óbitos maternos são de causa direta e determinada, sendo que 20% são hipertensão. Portanto, hipertensão é a principal causa de óbito materno no Brasil, com quase 20% dos óbitos. Em segundo lugar, hemorragia. No hemisfério norte, essa relação é inversa, a hemorragia é a principal causa. Aqui no Brasil ainda é a hipertensão. Seguida de doenças do aparelho circulatório, infecção, principalmente a infecção puerperal, e 4% são óbitos maternos relativos ao aborto. Nesses dados, nesse gráfico, nós podemos intervir, e é baseado nesses dados que a gente vai destrinchar rapidamente algumas situações do pré-natal de alto risco. Como que funciona o pré-natal de alto risco? A gestante chega em sua unidade básica, ela começa o seu pré-natal. Da unidade básica, elas deveriam ser referenciadas aos centros que têm esse acompanhamento de pré-natal de alto risco, mas sem perder, vejam, o contato com a unidade básica. A gestante passaria a fazer 2 pré-natais. Na própria unidade básica, próximo da casa dela, onde ela pode procurar ajuda ou pode procurar assistência de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais direta, e vai manter as suas consultas nos centros de referência de pré-natal de alto risco, desde que seja identificado lá na unidade básica algum sinal, alguma situação que coloque em risco a vida do feto ou da mãe, a saúde do feto ou da mãe. Dos centros de referência, essas pacientes são encaminhadas para os hospitais de referência de pré-natal de alto risco, para que o parto seja efetuado no hospital de referência. Aqui no estado, muitos de nós sabemos, nós temos a Rede Bem Nascer, e a Rede Bem Nascer determinou alguns hospitais que são referências para alto risco. São 6. O Hospital Rio Doce Linhares, que momentaneamente atravessa um momento difícil, momentaneamente está tendo dificuldade para ser referência de alto risco. O hospital que está dando cobertura para as munícipes de Linhares e região é a Maternidade São José, em Colatina. O Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA, que tem referência de alto risco, sim, mas muito mais alto risco para risco fetal e perinatal, menos para alto risco materno. Se houver alguma morbidade materna, o hospital de referência aqui para a região metropolitana é o Jaime dos Santos Neves, na Serra. Nós aqui no Hospital das Clínicas, que somos o hospital de referência de gestação de alto risco para as munícipes de Vitória, e todo o sul do estado é atendido pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro Itapemirim. Falar rapidamente aqui sobre nós, esse é o nosso hospital, para quem não conhece, o Hospital das Clínicas, um hospital que tem uma estrutura bem antiga, mas que tem médicos bem atualizados e bem voltados para a solução dos problemas das nossas pacientes, incluindo os nossos serviços de obstetrícia, em que nós temos o pré-natal de alto risco, em que atendemos 120 consultas por mês, isso em média, 120 consultas de pré-natal de alto risco por mês. Temos o serviço disponível de medicina fetal, de ultrassonografia obstétrica, e somos uma maternidade de alto risco. Em média, fazemos 90 partos por mês, mas a nossa capacidade é para 100 partos por mês, todos de alto risco. Sim, e aí, falando especificamente sobre pré-natal de alto risco, o professor Cadoro Bárcia, em 1973, definiu o pré-natal de alto risco como sendo aquele na qual a vida ou a saúde da mãe e ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas do que as da média da população considerada. O Ministério da Saúde, no ano de 2010, publicou o Manual de Gestação de Alto Risco, e esse manual serve como guia, como referência para a maioria das decisões acerca de gestação de alto risco.
E aí a gente vai ver um sem número de situações, um enorme número de situações, uma quantidade enorme, que caracterizariam o risco. Aqui eu coloquei primeiro as situações de risco pré-gestacional, que já começam com características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis, como idade da gestante maior do que 35 anos, idade menor do que 15 anos ou menarca a menos de 2 anos, altura menor do que 1,45 m, peso pré-gestacional menor do que 45 quilos e maior do que 75, se transferíssemos para índice de massa corporal menor do que 19 ou maior do que 30, anormalidades estruturais nos órgãos reprodutivos, situação conjugal insegura, conflitos familiares, baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis, dependência de drogas lícitas ou ilícitas, hábitos de vida como fumo e álcool, exposição a riscos ocupacionais, esforço físico, carga horária, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, nocivos, estresse, etc. Ou seja, só nisso aqui a gente já pega quase que 50% de todas as nossas gestantes. É realmente uma condição muito, muito comum. E isso é apenas características individuais e sociodemográficas. Tem as características relativas à própria paciente, principalmente em relação à sua história reprodutiva anterior. Abortamento habitual, morte perinatal explicada ou inexplicada, história de recém-nascido com crescimento restrito ou mal formado, parto pré-termo anterior, esterilidade ou infertilidade, intervalo interpartal menor que 2 ou maior do que 5 anos, nuliparidade e grande multiparidade, síndrome hemorrágica ou hipertensiva, diabetes gestacional, cirurgia uterina anterior, incluindo 2 ou mais cesáreas prévias. Além disso, existem condições de doença mesmo pré-existentes, gestantes que eram hipertensas, que eram cardiopatas ou que eram antes de gestar. Pneumopatas, nefropatas, endocrinopatas, hemopatas, epiléticas, portadoras de alguma doença infecciosa, doenças autoimunes, ginecopatas ou portadoras de alguma neoplasia. Esses todos são, veja bem, todos esses fatores de risco são pré-gestacionais. Aqui vamos falar de alguns fatores adquiridos ao longo da gravidez. Exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos, doença da própria gravidez, como alteração no crescimento uterino, número de fetos, alteração no volume amniótico, trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada, ganho ponderal inadequado ou excessivo ou abaixo do que deve, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, diabetes gestacional, amniorrex prematura, hemorragias da gestação, insuficiência istmo cervical, aloimunização e óbito fetal. Além disso, tem as intercorrências clínicas, doenças infecto-contagiosas vividas durante a presente gestação e doenças clínicas que apareceram pela primeira vez durante a gravidez. Então vamos falar logo pela primeira, vamos começar pela primeira causa de óbito materno no Brasil, que é a hipertensão, uma doença tão comum, tão importante e que nós precisamos ter bastante cuidado. Tão prevalente também no nosso meio, né? A hipertensão na gravidez, ela pode se dividir em 4 principais categorias. Ela pode se caracterizar por pré-eclâmpsia, que pode ser leve, grave ou a própria eclâmpsia. Ela pode ser uma hipertensão crônica, isto é, a gestante hipertensa antes mesmo de engravidar, por qualquer que seja a etiologia. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia superposta à hipertensão crônica ou hipertensão gestacional. Para o diagnóstico de hipertensão, a gente tem as mesmas medidas que o diagnóstico geral, na população em geral, para a grávida também vale. Ou seja, para a gente dar o diagnóstico de hipertensão, a gente tem que ter 2 medidas em momentos diferentes, em situações diferentes, de pressão maior ou igual a 140/90. É assim que se faz o diagnóstico de hipertensão arterial. Pacientes com hipertensão arterial leve e sem comprometimento de órgão-alvo, geralmente não necessitam de medicação antihipertensiva na primeira metade da gravidez. Essa recomendação tem um nível 1C de evidência. O uso de antihipertensivos está recomendado quando a pressão sistólica é maior ou igual a 150
e a diastólica maior ou igual a 90, 90 ou 100, a Sociedade de Cardiologia recomenda. Então aqui a gente já tenta quebrar o primeiro paradigma, que é toda gestante hipertensa, a gente tem que manter a pressão mais baixa possível. Não, na verdade a gente não precisa disso não. Existe pouca evidência que pacientes, mesmo sendo hipertensas leves, de 140 por 90, tenham benefício estatístico em relação ao uso do antihipertensivo, apenas em casos um pouco mais graves. A exceção é se já houver comprometimento de órgão-alvo ou se apresentar um maior risco de complicações materno-fetal, isso é, uma hipertensão associada a uma outra doença, como uma vasculopatia, ou como uma nefropatia, ou uma síndrome antifosfolípide, algumas doenças mais específicas, nesses casos também se beneficiam do uso do antihipertensivo. E a escolha do antihipertensivo, ela é individualizada, ou seja, não há uma obrigatoriedade, a gente vê muito isso quando recebe pacientes que já foram medicadas, de toda grávida usar um determinado antihipertensivo, que para grávida o de escolha, a primeira escolha se chama metildopa. Na verdade não. Na verdade, às vezes a paciente já é hipertensa, já vem acompanhando, já vem fazendo uso do seu antihipertensivo, e aquele antihipertensivo é de uso permitido durante a gravidez. Nesses casos, vale a pena manter a grávida com a sua dose, com o seu remédio. Vamos ver nos próximos slides os principais antihipertensivos utilizados para o tratamento de hipertensão na gravidez. A primeira linha, evidentemente, a metildopa, que é uma inibidora adrenérgica de ação central. A dose mínima é de 500 mg e a máxima de 2 gramas ao dia, podendo ser divididas em 2, 3 ou 4 tomadas por dia. Essa é a primeira escolha. Por que muita gente tem realmente lançado mão do metildopa? Porque a maioria das pacientes hipertensas, por exemplo, hipertensas crônicas, elas já vêm usando um outro tipo de antihipertensivo muito comum, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, e essas realmente não são drogas permitidas de usar na gravidez. Na segunda linha, nós temos os bloqueadores de canal de cálcio, que podem ser a nifedipina, amlodipina ou verapamil. A gente está vendo aqui, entre parênteses, o risco que o FDA, que é o órgão americano que regulamenta o uso de drogas, de modo geral, regulamenta as ações de saúde dos Estados Unidos, e eles têm uma classificação para o uso de drogas na gravidez. As categorias A e B são as categorias mais seguras. A categoria C também é segura, mas se houver uma outra opção é preferível. A categoria D é quando não há outra opção. E a categoria X é quando a droga é prescrita. Então, o inibidor adrenérgico metildopa é uma droga segura de ser usada na gravidez, é uma droga clássica, é uma droga bem conhecida, é realmente a nossa primeira linha. Bloqueadores de canal de cálcio são a segunda linha. Também como segunda linha nós temos os beta-bloqueadores, de preferência pindolol e metoprolol, evitar atenolol. Atenolol tem relação com restrição de crescimento intraútero. Já como segunda, mas até mesmo como terceira linha, terceira opção, vasodilatadores diretos, como hidralazina, diuréticos, principalmente a hidroclorotiazida, usada em associação de drogas. E eu não coloquei aqui, mas como eu falei, categorias X, que são as drogas, na verdade, as mais comuns de tratar a hipertensão, que são os bloqueadores de receptores de angiotensina, losartan, candesartan e besartan, e inibidor de canal de cálcio, inibidor de enzima conversora de angiotensina, lisinopril, captopril e enalapril. E aí, quais seriam os critérios para internação? Ou seja, aquela paciente que já teve a sua hipertensão diagnosticada, já teve qualquer uma daquelas 4 categorias de hipertensão na gravidez diagnosticadas, já estão fazendo o pré-natal de alto risco. Se houver algum desses 5 critérios, elas devem ser encaminhadas para o hospital de referência. Pré-eclâmpsia grave, pré-eclâmpsia superajuntada, urgência ou emergência hipertensivas, mau controle pressórico mesmo com antihipertensivo ou comprometimento fetal. É importante que todas dessas grávidas tenham essa propedêutica como propedêutica associada à propedêutica de laboratorial do pré-natal, hemograma, coagulograma, função renal e hepática, exame de urina, EAS e proteinúria de 24 horas. Fundamental para que a gente tenha como espelho e como parâmetro para manter o acompanhamento dessas pacientes. Em relação à imagem, a nossa principal ferramenta é o ultrassom com Doppler. Através dele nós vamos ver o oligoâmino, que é a baixa da quantidade de líquido amniótico, a restrição de crescimento intraútero assimétrica, característica das vasculopatias hipertensivas, a centralização de fluxo cerebral,
ou o fluxo do ducto venoso fetal retrógrado ou zero. Características de gravidade. Outra doença que é muito prevalente e muito comum na gravidez, a gente tem que estar bem atento, é a questão da diabetes na gravidez. E a diabetes na gravidez é tão difícil quanto fora da gravidez. O manejo, o tratamento e até mesmo o diagnóstico, ele é difícil na gravidez. Cada órgão de regulamentação de saúde tem a sua definição para diabetes na gravidez. Tanto que eu coloquei aqui um embate entre o Ministério da Saúde e a Associação Americana de Diabetes. Cada um tem o seu critério. Vamos começar entendendo quais são os critérios do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fala em fatores de risco para desenvolver diabetes gestacional. Principalmente, idade igual ou superior a 35 anos, índice de massa corporal acima de 25, maior ou igual a 25, antecedente pessoal de diabetes gestacional ou familiar de diabetes, macrosomia ou polidramnia em gestações anteriores, óbito fetal sem causa aparente, malformação em gestações anteriores, uso de hipoglicemiantes, síndrome de ovários micropolicísticos, hipertensão prévia, ganho ponderal excessivo na gravidez, suspeita clínica ou ultrassonográfica de macrosomia e polidramnia na atual gestação. Então, esses são os fatores de risco. Pacientes fazem até 20 semanas uma glicose de jejum. Essa glicose de jejum tem parâmetros. Se ela vier entre 85 e 126, entre 85, aliás, na verdade é 125, entre 85 e 125, essa gestante tem rastreio positivo. Ou se ela tiver qualquer um desses fatores de risco, ela também é classificada como rastreio positivo. Se houver essas situações, ela será encaminhada para o teste oral de tolerância à glicose. Se ela não tiver fatores de risco e não tiver a glicose de jejum alta e o corte é 85, essa paciente é considerada como rastreio negativo e vai repetir a glicose de jejum entre 24 e 28 semanas. Entre 24 e 28, os cortes da glicose são exatamente esses. Nesse exame, o teste de tolerância, a gestante ela ingere um copo de suco contendo 75 gramas de destrozol e tem 3 amostras coletadas em jejum, 1 hora e 2 horas após a ingestão desse destrozol. As referências são essas, 95 para jejum, 180 na primeira hora, 155 na segunda. 2 valores têm que estar alterados ou 2 glicoses de jejum maiores ou iguais a 126 definem o diagnóstico de diabetes gestacional. A ADA, que é o critério que nós usamos aqui no Hospital das Clínicas, não é o critério do Ministério da Saúde, mas é o que nós ensinamos aqui para os nossos alunos, por ser um teste mais sensível, apesar de menos específico, ele é mais sensível. Ele não fala de fatores de risco, ele tria todo mundo. Então, já no primeiro trimestre, a gente faz avaliação da hemoglobina glicada, avaliação da glicose de jejum e uma avaliação aleatória de glicose. Se a hemoglobina glicada tiver maior ou igual a 6,5, se a glicose de jejum tiver maior ou igual a 126, e se a glicemia aleatória tiver maior ou igual a 200, para essas pacientes elas já são classificadas como diabéticas pré-gestacionais, ou seja, não são diabetes gestacional, são pré-gestacionais. E aqui a gente tem uma tabela dos achados, da interpretação dos achados. Acabamos de ver a diabetes pré-gestacional, deu esse diagnóstico, não tem mais teste. Não deu, faz a glicose de jejum. Se der menor que 92, ela não é diabética, vai para teste de tolerância à glicose 24 a 28 semanas. Deu entre 92 e 126, ela já é considerada diabetes gestacional. Então lembrando que isso é pela Associação Americana de Diabetes, não é o padrão do Ministério da Saúde. Se essas pacientes que não forem classificadas como diabéticas até 24 a 28 semanas, se elas não tiverem tido esse diagnóstico, entre 24 e 28 ela vai passar pelo teste de tolerância. E para a ADA, basta um valor alterado que já dá o diagnóstico de diabetes gestacional. Bom, vamos falar rapidamente sobre hipotireoidismo na gravidez, uma doença que é relativamente nova nos nossos pré-natais. Desculpe molhar a garganta rapidamente aqui.
A Zilma me escolheu para falar aqui meio gripado, mas vamos continuar aqui firmes e fortes. Aí, o hipotireoidismo na gravidez também tem um embate entre o Ministério da Saúde do Brasil e a American Thyroid Association, a Associação Americana de Tireoide. O Ministério é muito mais complexo do que a Associação Americana de Tireoide. Ela fala de vários exames, como a antitireoperoxidase, a dosagem de TSH e T4 livre, a dosagem de outros anticorpos, e isso vai depender de cada situação. O que a gente sabe hoje em dia é que o hipotireoidismo subclínico é uma doença muito prevalente, e ele tem relação com parto prematuro e com restrição de crescimento. Por isso que a gente prefere usar os critérios da Associação Americana de Tireoide, que é muito mais simples. Basta pedir o TSH e, de acordo com o trimestre, a gente já fazer tanto o diagnóstico como a terapêutica dessas pacientes. Se houver hipotireoidismo subclínico, faz-se a levotiroxina. Se não, se houver só um TSH baixo, um T4 baixo com TSH normal, não tem que fazer mais nada, diferente do Ministério da Saúde. Bom, as três principais situações de pré-natal de alto risco que a gente já falou, acho que vale a pena a gente comentar que nós vimos um sem número de situações de alto risco gestacional, mas nem sempre quando a gente está diante dessas situações, é mandatório, é obrigatório essas pacientes fazerem um acompanhamento com obstetra ou no centro de referência. Apenas a atenção para as consequências podem ser bastante interessantes para a gente. Por exemplo, aqui eu coloquei um protocolo para encaminhar para a consulta de pré-natal de alto risco. O primeiro deles é a história obstétrica, o abortamento de repetição, a antecedência de natimorto, antecedente de DPP, descolamento prematuro de placenta, ou antecedente de parto prematuro ou cerclagem. Restrição de crescimento intraútero, alterações do líquido amniótico, poli ou oligoâmnio, idade materna maior do que 40 ou menor a 14 anos, menor do que 15 anos, né, 14 anos ou menos. Então, tudo que está aqui é aquilo que a gente já viu lá do Ministério da Saúde, as mesmas recomendações que o Ministério da Saúde já deu, só que tem realmente uma evidência de benefício para pré-natal com obstetras. Além disso, obesidade mórbida, desnutrição, ganho ponderal insuficiente, gemilaridade, pneumopatia, disparadamente a mais comum, é a asma brônquica, doenças infecciosas na gravidez, toxoplasmose, rubéola, exceto HIV e condilomatose, que tem os centros de referência específicos para esse tipo de pré-natal. Hemoglobinopatias, destacada a anemia falciforme, doenças autoimunes, que merece destaque o lúpus eritematoso sistêmico, placenta prévia, e vale lembrar que placenta prévia é uma doença de segunda metade da gravidez. A primeira metade é muito comum, cerca de 20% das gestações apresentam a placenta prévia na primeira metade, sem que isso necessariamente seja um aumento de risco obstétrico. Apenas aquelas placentas que não migram da beirada do colo ao longo da gestação são consideradas prévias de alto risco. Hemorragias do primeiro trimestre, que são as ameaças de aborto, antecedentes de trombose venosa profunda ou de tromboembolismo pulmonar, nefropatias, insuficiência renal crônica, infecção urinária de repetição, e a infecção de repetição é outro parênteses importante. Infecção de repetição significa 2 ou mais episódios documentados de infecção urinária. Então aqui a gente já tem que quebrar um outro paradigma de falar EAS infeccioso. O EAS é um exame, a urina tipo 1 é um exame que é muito útil num exame de urgência. Uma grávida com sintomas de infecção urinária, disúria, algúria, polaciúria, dor lombar, febre, e um EAS com piúria, leucocitúria, flora aumentada, nitrito positivo, essa grávida deve ter uma infecção urinária. Fora isso, o exame padrão ouro para infecção urinária é a urocultura. Portanto, para a gente dizer que uma grávida teve infecção urinária, nós temos que ter uma urocultura positiva. Se a urocultura for negativa, ela não teve infecção. Assim sendo, 2 uroculturas positivas com controle de cura negativo caracteriza infecção urinária de repetição. Essas pacientes devem ser encaminhadas para o pré-natal de alto risco,
devido à maior possibilidade de amniorrex prematura ou de coriamnioniite. Coagulopatias, epilepsia é a principal neuropatia que nós temos, malformações fetais, malformações congênitas, ginecológicas da própria paciente, ou tumores pélvicos. E aqui eu abro outro parêntese sobre tumor pélvico. É muito comum no primeiro trimestre a mulher fazer um cisto ovariano, que pode até chegar a dimensões enormes, 7, 8 centímetros. É o chamado cisto de corpo lúteo. Ele é fisiológico, ele acontece mesmo. E muita gente realmente se assusta quando ela faz um achado de ultrassonografia. Nem todo tumor pélvico é realmente patológico. Cirurgias ginecológicas pélvicas, entre elas a miomectomia e a conização do colo do útero. Isoimunização no RH, isto é, paciente com CUMBS indireto positivo, não é aquela paciente por só simplesmente ser RH negativa, isso não é critério de pré-natal de alto risco, só aquelas com CUMBS positivo. E não importa o tipo sanguíneo do marido dela, não importa se é negativo, se é positivo, se ele não sabe, o importante para essas pacientes que são RH negativas é o tipo sanguíneo dela, evidente, que é negativo, e o tipo sanguíneo do bebê ao nascer. Nasceu, a gente faz o teste e define. Não importa o tipo sanguíneo do marido. Alcoolismo e drogadicção, em especial aqueles que vão trazer repercussão negativa para o binômio mãe-feto, e aqui também vale dizer que não existe uma dose segura de álcool durante a gravidez. Eu só vou tomar um golinho de cerveja no final de semana. Não tem nenhuma evidência que comprove que aquele golinho de cerveja ou aquela garrafa de cachaça vão fazer efeitos diferentes no feto. E existem várias outras situações que são específicas e absolutamente imprevisíveis, que merecem sim ser avaliadas por pré-natalista especialista, por obstetra. Se não houver essas situações, que são, vejam, 4, 5 slides, se não houver essas situações, o próprio pré-natalista de risco habitual está capacitado para fazer aquele pré-natal, mesmo sendo um pré-natal que tenha um risco maior. Basta que fique atento para essas situações, né? Para quaisquer complicações, fazer a referência para a obstetrícia. Para quem é do interior, procura saber na sua cidade se existe um serviço, ou em cidades próximas, um serviço de pré-natal de alto risco. Se não houver, aqui o Hospital das Clínicas está de portas abertas para receber essas pacientes que têm alguma indicação de pré-natal de alto risco. Lembrar que o pré-natal, a gestante de alto risco, ela vive um conflito entre aquela alegria de estar grávida, a idealização, o sonho, o desejo daquela gravidez e a angústia. A angústia que esse nome alto risco traz para a sua gravidez, né? Ela fica pensando, meu Deus, minha gravidez é de risco, vai acontecer alguma coisa comigo, ou com o meu bebê, ou com nós dois, e na verdade, a minoria das vezes isso acontece desde que seja totalmente bem acompanhado e bem conduzido, e principalmente para que nós tenhamos o nosso resultado final, que é um parto de um bebê belo e saudável. Gente, era isso que eu tinha para falar sobre pré-natal. Agora a gente vai conversar um pouco na discussão. Eu queria ouvir de vocês, ouvir não, porque eu não estou ouvindo nada. Eu queria ler aqui no chat, a Sheila vai dizer para mim aqui algumas dúvidas que a gente possa ter e a gente fica, claro, à disposição para vocês. Sheila, você tem alguma coisa para falar? Deixa eu tirar aqui. Agora... que se apresentou como grupo condutor, eles fizeram duas perguntas. Quais as causas para o aumento do óbito de causas obstétricas indiretas? Olha, essa pergunta é muito bacana, viu, Sheila? Grupo condutor da Rede Cegonha, obrigado por essa pergunta. Isso é reflexo direto e indiscutível do aumento dos índices de violência que nós temos. Morte obstétrica indireta é aquele que acontece em gestantes ou puérperas até 1 ano depois de dar à luz, ou depois de terminar uma gravidez, se for um aborto. Independente da causa. Ou seja, se foi homicídio, se foi acidente,
se foi infecções gerais, se foi outras causas de saúde. Se aconteceu em gestantes ou em puérperas até 1 ano, é contado como morte materna, de causa indireta, isto é, não tendo relação com a gravidez. É isso que tem aumentado, e isso tem aumentado de maneira geral, principalmente porque os índices de violência contra gestantes, ou melhor, contra mulheres nessa faixa etária, que é a faixa etária da MENACME, que é a faixa etária da gestação, tem aumentado de maneira global. Mais alguma pergunta, Sheila? Eu acho. Agora conseguem me ouvir? Porque parece que o meu áudio não estava muito bom para alguns. Melhorou? Pode colocar no chat. Estão conseguindo me ouvir agora? Não? Ou estão me ouvindo? Parece que teve um problema no áudio que não estavam me ouvindo. Agora eu estou te ouvindo, Sheila. Ah, agora melhorou. Então tá bom. Ainda do mesmo grupo condutor, eles fizeram uma outra pergunta aqui. Podemos optar por qual manual? Ou melhor, qual manual é o melhor manual a ser seguido? Ou eles podem e devem estar seguindo o manual do Ministério? O senhor tem algum outro manual ou o que eles devem seguir é o manual do Ministério? Sheila, essa pergunta é muito interessante. Por quê? É claro que nós temos um manual de gestação de alto risco desenvolvido pelos especialistas, pela Câmara Técnica do Ministério da Saúde, que visa universalizar, uniformizar a conversa sobre pré-natal de alto risco em todo o território nacional, né? Eu trouxe aqui variantes de situações que nós usamos aqui no hospital universitário. Nós aqui no hospital escola, que nós somos, a gente não pode ficar preso a apenas uma fonte de bibliografia. Então, nós somos obrigados a trazer essa discussão, inclusive para tentar mudar o próprio manual do pré-natal de alto risco do Ministério da Saúde. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o melhor mesmo é nós seguirmos o manual do Ministério, mesmo que não concordemos com alguns pontos, mesmo que nós tenhamos sugestões para melhorar esses pontos numa eventual posterior atualização. Mas o melhor mesmo é nós seguirmos o manual do Ministério, porque é a forma que nós temos de falar a mesma língua. É a forma que nós temos de receber, por exemplo, aqui na capital, a paciente que foi encaminhada do interior, mas foi encaminhada baseado nos critérios que o manual do Ministério nos fala, ainda que nós aqui não concordemos com aqueles critérios. Senão vai acabar virando uma torre de papel mesmo. A gente vai ter várias situações diferentes umas das outras, e no meio do caminho ficarão evidentes as pacientes. Então, não havendo nenhuma possibilidade de ter uma referência técnica fácil acesso, de ter um pré-natal de alto risco, ou um obstetra especializado ou habituado a fazer alto risco de fácil acesso, o ideal mesmo é seguir o manual do Ministério da Saúde. Isso aí, nós agradecemos ao doutor Cleverson, que nos esclareceu em relação à questão do manual, né? A Joelma aqui, ela faz uma pergunta, né? Mas pela pergunta que foi apresentada aqui, é uma teleconsulta, e isso, assim, teoricamente, foge um pouco do padrão, né? Do que o serviço está proposto a fazer, até legalmente, né, porque uma teleconsulta não é permitido. Eu, de repente, posso estar fazendo a pergunta e o Dr. Cleverson, de repente, vê o que pode estar, de repente, orientando, não com uma teleconsulta, né? De repente, ele sinta-se bastante à vontade para estar respondendo, ou não ao que a Joelma colocou, né? Me parece que a Gilda, uma agente de saúde, está grávida de 18 semanas. E essa agente também está assistindo o vídeo e gostaria de saber que tenho muita cólica desde o começo da gestação e ainda sinto e tenho os pés inchados. Eu acho que ela está querendo saber o porquê desse edema, né, de membros inferiores.
Então, aí eu acho assim, não como uma teleconsulta, mas de repente, até para identificar quais as causas de edemas, de uma forma geral, talvez seria interessante estar dando esse esclarecimento, doutor Cleverson. É realmente uma situação muito comum, né? Edema, inclusive, durante muitos anos foi considerado um critério diagnóstico de pré-eclâmpsia. Hoje em dia esse critério já caiu por terra porque é muito comum esse sintoma edema, inchaço de perna, perna inchada, canela inchada, mão, braço, rosto, é muito comum. E isso pode acontecer em qualquer fase da gravidez. Agora, se a Gilda está grávida, está assistindo aqui a nossa teleconferência, está grávida e tem sentido isso, eu penso que ela deve procurar o pré-natalista dela e discutir diretamente com ela para poder chegar sim à melhor conclusão. Ok, muito obrigada, doutor Cleverson. A Franciane também faz uma colocação aqui. A mãe que apresentar cumbis indireto negativo ainda deve ser avaliada na maternidade. Aí ela diz que ela perdeu a explicação, pois chegou o paciente no consultório para que ela atendesse. Então, seria possível o senhor retornar um pouquinho a esclarecer a respeito do cumbis indireto? Eu entendi, Franciane, a sua dúvida. E é uma dúvida muito comum, que é exatamente o lidar com essa doença chamada incompatibilidade RH. Apesar de ser uma doença que nós já conhecemos há muito tempo e de ser uma doença absolutamente prevenível, ainda vemos casos de pacientes isoimunizadas, isto é, a mulher que é RH negativo, suas hemácias não expressam o fator RH. Isto é, se ela eventualmente for exposta a uma hemácia RH positiva, ela vai reconhecer aquela hemácia como um antígeno e vai começar a produzir anticorpos anti-RH. E tende a destruir todas as hemácias RH positivas. E isso é muito comum de acontecer, por exemplo, transfusão sanguínea maciça e não tipada adequadamente, parto, aborto e ameaça de aborto, sangramento durante a gravidez. Se isso acontecer, aquela mulher, passando a produzir esses anticorpos, ela vai ter, numa próxima gravidez, uma dificuldade, porque esses anticorpos, eles passam livremente a placenta. E se um eventual filho seguinte dela for RH positivo também, esses anticorpos vão fazer a destruição das hemácias fetais, lá no corpo do segundo filho, lá no corpo do segundo feto. E isso pode trazer problemas gravíssimos para o feto, não para a mãe. A paciente que é RH negativo, ela não tem problema nenhum. E o CUMS indireto, o teste de CUMS indireto, ele serve para detectar no sangue materno a presença dos anticorpos anti-RH. Isto é, se a paciente for CUMS indireto negativo, isso significa que ela não tem esses anticorpos, que ela não foi isoimunizada, ela nunca teve contato com sangue positivo. Portanto, é uma paciente que tem a saúde normal, uma gravidez que é absolutamente normal. No entanto, se ela tiver CUMS indireto positivo, essa paciente deve sim fazer um pré-natal de alto risco, porque isso representa a presença dos anticorpos na circulação materna, automaticamente a presença desses anticorpos na circulação fetal e pode causar um variado nível de hemólise fetal, de anemia fetal, que pode não ser nada grave, mas que pode levar até mesmo ao óbito intraútero, tem sim que ser acompanhado por pré-natalista especialista. Obrigada, doutor Cleverson, parece sim, ficou bem claro, né, em relação a isso. O grupo condutor aqui está com uma participação bem ativa, isso é muito legal, né? E ele está aqui com mais uma, porque são várias pessoas que estão lá no mesmo ponto, né? E aí eles decidiram colocar a identificação do grupo como grupo condutor. E a próxima pergunta desse grupo condutor é o seguinte: a gestante HIV positiva só pode ser acompanhada no pré-natal e ter o parto na referência de alto risco?
ou de repente ela pode ser acompanhada na unidade básica mesmo de saúde, ter o seu bebê em outro serviço que não seja referência para alto risco, maternidade? Eu estou olhando para o lado aqui, parece que eu estou muito longe da Sheila, mas não, eu estou aqui do lado dela, estou aqui do lado dela, tá bom? Sheila, olha só, a gestante HIV positiva, ela não é considerada uma gestante de alto risco, não, a menos que haja, evidentemente, algum outro fator associado. Toda unidade básica é capaz de fazer o pré-natal da gestante HIV positiva, desde que esse pré-natal também seja acompanhado no centro de referência de HIV e AIDS, DST HIV AIDS da região, porque essas pacientes têm que ser acompanhadas por infectologista e têm que ser monitoradas principalmente em relação ao uso de drogas antirretrovirais. Isso quem faz geralmente é a infectologia. E aí a função do pré-natalista é apenas conduzi-lo. O HIV na gravidez, ele raramente é capaz de trazer complicações, quer seja maternas, quer seja fetais, a não ser que seja realmente um caso muito avançado de AIDS, de depreciação do estado clínico da paciente, ou de doenças concomitantes, de doenças oportunistas. Fora isso, uma paciente gestante HIV positiva, ela precisa ser acompanhada no centro de referência de ST-AIDS. Se nesse centro de referência houver um obstetra ou um ginecologista que faça pré-natal, ela pode acompanhar somente lá. Ou então ela acompanha no centro de referência com a infectologia e faz o pré-natal na sua unidade básica, e o parto pode ser realizado em qualquer maternidade. Não é um parto de alto risco, o parto da gestante HIV. É um parto de risco habitual, que pode ser realizado em qualquer maternidade. Todas as maternidades têm, ou pelo menos deveriam ter, as drogas a serem utilizadas no momento do parto, em especial o AZT, tanto o AZT injetável para a mãe, como o AZT xarope para o bebê. Se não tiver, a própria paciente que já faz o acompanhamento no centro de referência já carrega consigo, mas é um parto absolutamente de risco normal, não tem nenhuma diferença, não há por que encaminhar a gestante soropositiva simplesmente para ela ser soropositiva. Ok, obrigada, doutor. E uma outra pergunta que está aqui na tela é o seguinte: qual é a conduta, isso não é muito difícil de acontecer lá na atenção primária, né? Qual é a conduta quando a gestante recusa fazer o acompanhamento no pré-natal de alto risco? Porque às vezes essa gestante já está tão acostumada com aquela equipe que presta assistência a ela, já passou tanta confiança, ela se sente tão segura com aquela equipe que ela acha que não prefere ficar ali, não quer ir para outro lugar e ser assistida por outros profissionais. Então, assim, qual a orientação que o senhor poderia dar para o profissional de saúde frente a esse caso? Não é só isso, né? Não é só a questão da confiança na equipe. Que bom que quem dera se fosse só confiar nisso, né? Confiar na equipe. Mas é também evidente a questão de deslocamento. Às vezes tem pacientes que são do interior e que não querem vir para a capital para poder fazer o seu pré-natal, para poder fazer o seu parto. Algumas pacientes precisam ficar fora do seu domicílio por internações ou por proximidade, iminência de parto normal é imprevisível, então elas acabam tendo que se deslocar. É realmente uma situação bem difícil. Eu prefiro analisar do ponto de vista ético, sabe? Quem foi que fez a pergunta, Sheila? Você se lembra? Foi a do grupo condutor também. Excelente. Eu acho bacana a gente interpretar mais do ponto de vista ético, né? Nós, profissionais de saúde, nós não podemos, evidentemente, obrigar ninguém a fazer o seu acompanhamento no pré-natal de alto risco. Não podemos obrigar ninguém a tomar uma medicação, a usar uma determinada medicação, a fazer um determinado exame. Isso é o livre-arbítrio da paciente, né? O que nós devemos fazer é explicar para essa paciente a importância do seu pré-natal, mostrar para ela que a melhor condição para o seu bebê e para si mesma é fazer o acompanhamento em outro lugar, com outra equipe, num ambiente mais apropriado, mais preparado para receber essas pacientes. E, acima de tudo, evidentemente, documentar todas essas orientações, todas essas situações, né? Para que evite casos de um desfecho desfavorável, um desfecho ruim, por falta de orientação. O que a gente precisa é orientar e torcer para que a paciente se conscientize da importância desse acompanhamento.
Ok. A Marília também faz uma pergunta em relação ainda ao RH negativo. Se essa gestante tem um RH negativo, se ela tem que realizar cúmplices indiretos de quanto em quanto tempo durante a gestação, né? Ou se o cúmplice indireto deve ser realizado após o nascimento desse bebê. Gestantes que são negativas, RH negativo, podem fazer a soroconversão, a isoimunização durante a gravidez. É mais comum de acontecer em casos de sangramento. Qualquer sangramento em gestantes, sangramento genital, evidente, qualquer sangramento genital, em gestantes RH negativas, essas gestantes elas têm que receber uma medicação chamada imunoglobulina anti-RH. E elas recebem em quaisquer sangramentos ao longo da gravidez e na hora do parto. Essa imunoglobulina serve para prevenir uma eventual isoimunização. Quando a gestante não é isoimunizada e é RH negativa, ela deve fazer o cúmplice indireto. O Ministério da Saúde fala para fazer a cada trimestre. A FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, pede para fazer mensal. Nesses casos, eu acho que mensal é um pouco de exagero. Eu concordo que possa ser feito a cada trimestre o cúmplice indireto. Mas então, junto de cada rodada de exames laboratoriais de primeiro, segundo e terceiro trimestres, faça o cúmplice indireto também. E aqui vale um detalhe, sabe, Sheila, Marília e todos. A gente vê muito por aí a pedida, a solicitação do tipo sanguíneo do companheiro daquela paciente. Eu ensino muito isso para os meus meninos, eu falo isso aqui na universidade, para não cair nessa tentação de pedir o tipo sanguíneo do companheiro, porque ninguém pode colocar a mão no fogo e dizer que o companheiro é o pai daquele bebê. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que a gestante seja negativa, casado com um marido negativo, isso não pode tranquilizar o profissional de saúde e saber que 100% de chance, pelo menos do ponto de vista genético, é 100% de chance de ser um feto negativo. Isso não existe. Por isso que eu disse na minha apresentação que não importa o tipo sanguíneo do companheiro. Não percam tempo pedindo o tipo sanguíneo do companheiro, senão vai ter que explicar. De um casal duplo negativo, nascer um menino positivo, como é que vai ficar, né? A gente vai se meter onde não deve. Ao invés de ter um problema, pode ser que tenha mais do que um para resolver, né? O que é pior, envolver o médico nisso, né? Exatamente. Exatamente. Então é melhor ficarmos com as outras orientações. Nós temos aqui a Joelma também. Hoje nós estamos com uma participação muito grande, tá vendo? Porque o assunto realmente é um assunto muito interessante. O nosso palestrante também deixa as pessoas muito à vontade, com certeza. E a Joelma é uma agente de saúde de Laranja da Terra e ela faz a seguinte pergunta. Uma gestante que teve um descolamento de placenta no início do primeiro trimestre, ela pode ter uma gestação de risco ou isso não venha classificá-la como uma gestação de alto risco? Essa pergunta é muito importante, porque sangramento de primeiro trimestre pode acontecer em até 20% das gravidezes. São as chamadas ameaças de aborto. E essas são situações, sim, de alto risco, mas são situações de alto risco que, na ampla maioria das vezes, resolve espontaneamente. Do mesmo jeito que a gente tem uma alta incidência desses sangramentos no primeiro trimestre, Joelma, esses sangramentos eles melhoram espontaneamente em mais de 80% das vezes. E quando não se consegue resolver, é porque nenhuma conduta iria evitar, por exemplo, um eventual aborto, uma eventual perda. Ou seja, sim, são situações de alto risco, devem sim ser encaminhados para acompanhamento especializado, mas provavelmente logo voltarão para acompanhamento na assistência básica, porque eles se resolvem na maioria das vezes espontaneamente. Ok, muito obrigada. Temos aqui também a participação da Giane, mas ela diz que a dúvida dela já havia sido esclarecida anteriormente, porque a pergunta dela estava se referindo à questão do paciente não querer sair ali daquele ambiente, e o senhor já explicou muito bem a outra Marília, se não me engano, que foi quem fez a solicitação anterior. Livre-arbítrio, né? Cada um decide o que é melhor para si. Exatamente. No momento aqui, não vejo mais nenhuma outra pergunta, se porventura eu
passei por alguma pergunta que não foi respondida, a gente vai dar alguns minutinhos para que você possa, Joelma está digitando, então, nós já estamos também chegando ao final da nossa apresentação. Nessa brilhante apresentação, já gostaríamos de estar agradecendo ao Dr. Clevison, que contribuiu assim, muito favoravelmente para o aprimoramento dos nossos conhecimentos, né? Tirando assim, bastante dúvidas e trazendo aqui assim, várias coisas que às vezes era angústia do profissional que estava lá e às vezes não tinha com quem socializar, né? Então, nós já agradecemos imensamente a sua colaboração, não só para com o serviço de telesaúde, mas para com todos os profissionais da atenção primária também. E vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não tiver, nós passaremos a palavra para o doutor para ele poder fazer os agradecimentos finais, porque já estamos chegando ao final da nossa apresentação. O grupo condutor está agradecendo pela apresentação e orientação, né, esclarecimento das dúvidas. Joelma, a nossa unidade de saúde, obstetra solicita 2 ultrassons por gestante. Seria necessário ou não? Então, uma dúvida relacionada à solicitação de ultrassom. Existe uma situação que é muito comum, a gente vê isso muito comumente aqui quando o paciente chega na maternidade, né? Às vezes ela chega com uma pilha assim de ultrassons, 10, 15 ultrassonografias e nem um exame de VDRL. Então, não existe relação entre a quantidade de ultrassonografias realizadas no pré-natal e a qualidade daquele pré-natal. Só para ter ideia, em gestações de baixo risco, o Ministério da Saúde recomenda apenas uma ultrassonografia, realizada no meio da gravidez, por volta de 20 e 22 semanas. É claro que para gestações de alto risco, pode sim ser necessárias outras ultrassonografias. Nós, obstetras, não concordamos com apenas uma, nós queremos pelo menos 3 em gestações de risco habitual, pelo menos 3 ultrassonografias. O Ministério da Saúde recomenda apenas uma. E aí, é uma questão absolutamente individual, né? A gente tem que saber dosar, saber pedir o exame, porque o exame, ele é chamado de exame complementar. Ele apenas vai ajudar o profissional naquele raciocínio clínico que ele está efetuando. Se aquele exame vai ser bastante útil para complementar, ele deve pedir. Se for necessário pedir 10, que peça 10. Se for necessário pedir 2, que peça 2. Se for necessário pedir apenas uma, assim seja. Mas que seja apenas para complementar o raciocínio clínico de caso a caso. Ok, muito obrigada. Não estamos vendo aqui mais nenhuma pergunta, só mesmo agradecimentos, né, pela colaboração, por essa palestra, muito produtiva, muito interessante, parabenizando. E se não temos assim mais nenhuma outra pergunta, eu passo a palavra ao Dr. Clevison novamente para fazer alguma fala final de encerramento e a seguir, então, estamos assim encerrando a nossa webconferência dessa tarde. Fique à vontade, Dr. Clevison. Obrigado, Sheila. Obrigado mesmo. Queria dizer que assim, para uma primeira vez foi muito bacana mesmo, mas eu sinto realmente falta da discussão mesmo, do calor, das pessoas perguntando, se exaltando, conversando, falando. Eu acho que é isso que enriquece a discussão. Eu me senti tocado aqui, eu vi o chat aqui da Sheila aqui bombando, pegando fogo aqui, eu gostei bastantes manifestações, e eu espero estar presente em outras ocasiões. Eu quero só aproveitar, embora a nossa palestra tenha sido de pré-natal de alto risco, muito oportuna, muito bacana, mas eu queria lembrar que a gente ainda está em 21 de outubro, e outubro é o mês do Outubro Rosa. É um mês que nós temos que prestar bastante atenção também na prevenção e na detecção precoce do câncer de mama. Vale lembrar que até o final do mês, várias ações, várias atividades voltadas para essa doença tão grave estão sendo tomadas e que servem de alerta para que todos aí que têm contato com as suas equipes de saúde, com suas equipes de profissionais, para também estarem atentos e incentivar a população a aderir a essa campanha. Gente, muito obrigado. Boa tarde. Ok, boa tarde a todos. É um grande prazer tê-los aqui conosco e tenham realmente uma boa tarde.